Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora. Já é outono. É o nosso primeiro programa de outono, do outono de 2018, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias desta terça-feira. Continua a caravana do ex-presidente Lula, né? E ontem ele esteve em Bagé. E hoje em Santa Maria, a bronca foi a mesma, foi até pior, porque deu briga, deu confusão mesmo entre as pessoas. Então, foi está sendo extremamente, não sei se desagradável, mas acho que não era tudo o que ele imaginava que ia receber aqui no estado do Rio Grande do Sul. Também vamos conversar hoje sobre algumas outras coisas que estão acontecendo, né? Porque queremos evitar agressões e coisas piores. Continua ainda a pressão em cima da presidente Carmen Lúcia. E aí, entre boatos e verdades, vamos conversar aqui todos junto com vocês para saber o que é boato, o que é verdade. Não tem reunião com ministros para decidir alguma coisa diferente, né? Ela continua mantendo a sua... Tem. Agora há pouco ela marcou a reunião. Mas ela marcou com um deles. Não, ela vai reunir todos os ministros. Marcou uma reunião com todos os ministros essa semana. A informação saiu agora há pouco. Ela quer se reunir com todos para tomar uma decisão conjunta sobre o que vão decidir, quando vão decidir. Onde é que tu lesse isso? Eu quero ver mais completo. Eu vim ouvindo a Rádio Pampa. Tá, ok. Então vou procurar, porque eu não tenho essa informação. Não, é que foi bem confuso durante o dia. Durante o dia, nós acordamos com a notícia que teria a tal da reunião. Aí, no meio da tarde, alguns ministros, eu não fui convocado para reunião nenhuma. Eles não sabiam da reunião. Então, agora, final de tarde, realmente teria essa possibilidade de acontecer a reunião, mas nem todos sabiam se iria acontecer ou não, se ficaria para amanhã. Então, eu também, até entrar aqui agora no ar, eu fiquei em dúvida se ia acontecer ou não a mas reunião. Eu, como vi uma declaração dela, não foi só do jornal de ontem, da Rede Globo, onde ela diz... Que não muda. Que não vai mudar. Que ela fez as considerações, só vai se chegar a este momento em casos novos. Não tem por que fazer uma reunião para... Eu vi agora, antes de sair de casa também. Pois é, daí é muita não era pressão, velho, era novo. É pressão de tudo que ela abre. O Gilmar Mendes, nós anunciamos que ele ia ser o relator e foi o relator de um pedido coletivo, de habeas corpus coletivo, também questionando a prisão logo depois de condenação em segunda instância, e ele negou. Gustavo Vitorino disse que coletivo não poderia ser, teria que ser um habeas corpus individual, porque cada caso é um caso. Então, surpreendeu o Gilmar Mendes nessa decisão. Que foi mais ou menos a linha dela. Ela disse assim, não tem por que rever uma coisa que já se viu. É um pouco diferente, porque ele justificou sendo a peça sendo um habeas corpus coletivo. Se fosse individual, talvez ele até concedesse, porque a gente sabe que ele já tem uma opinião diferente. Ela já está fechada de que não vai mudar, que a posição dela, e provavelmente se tiver um julgamento, se eles decidirem realmente levar a plenária, a posição dela é a seguinte: já decidimos esse caso e não tem por que ser diferente. Agora os ministros... Só em casos novos. E os ministros, não, é porque não pode ser assim, casos novos, ou vale uma prisão depois de condenação. Não, ela quer dizer que a reunião não precisava, porque não tinha nada de novo. Eu estou fazendo confusão. Eu estou fazendo confusão. Então, alguns ministros, e eu acho que um proprietário, dizem o seguinte: não dá para ser sorteio. Caiu na mão de um, não vale prisão depois de condenação em segunda instância. Caiu na mão de outro, vale prisão depois de condenação em segunda instância. O STF precisa chegar num consenso. Já chegou no passado, por que agora está querendo mudar de ideia? Esse é o grande questionamento da sociedade com relação ao STF. Por que mudar de ideia agora? Porque a gente tem o julgamento daqui a pouco no TRF4 dos embargos de declaração do ex-presidente Lula, e depois disso ele tem possibilidade de ser preso, porque há uma condenação em segunda instância, apesar de existir também o embargo do embargo. Porque tem mais um recurso depois. Apesar da insistência do repórter, o entrevistador da ministra Carmen Lúcia, ela teve uma posição rígida, firme, decidida. Mas a senhora está sendo pressionada, ela não respondeu a pergunta dele. Ela só disse que não vai mudar e que é exatamente isso. Agora, o que mais me constrange não é o Partido dos Trabalhadores ou qualquer outro partido ter um candidato. Todos os partidos têm direito a ter os seus candidatos.
temos aí alguns candidatos bons, razoáveis, outros péssimos. Mas o que constrange mais é que o partido insiste em ter no seu topo, no topo da pilha, digamos assim, um cidadão que é condenado pela justiça já em segunda instância. Esse que é o problema. Porque se ele não fosse condenado, estivesse respondendo por você, tudo bem, mas ele já é um condenado. Então foge a lei da ficha limpa, ele não pode ser candidato. E ele está sendo um cabo eleitoral de luxo, essa é a verdade, do futuro candidato do Partido dos Trabalhadores. Então ele está fazendo toda essa campanha, é uma campanha de vitimização para justamente conquistar um eleitorado que ele acha que tem, mas não tem mais. Aqui no Rio Grande do Sul, sinceramente, ele não tem mais o eleitorado que ele já teve, ou que já tiveram. Eu estava vendo... Por maior que seja, não é mais o mesmo. E eu estava vendo aí uma relação de atores, atrizes, pessoas famosas, que antes brigavam por ele, iam para a tribuna, etc., e hoje já mudaram de lado, em função de todo esse escândalo, de toda essa corrupção. Porque não dá para se posicionar diferentemente disso, dona Magda, Beatriz e companheiros. Não dá. A verdade é essa, ele é condenado em segunda instância. Ele não pode ser candidato pela lei da ficha limpa. Isso está mais do que claro. Qualquer criança de 4, 5 anos de idade, o senhor Gustavo Vitorino sabe exatamente, confirmando o que eu estou dizendo. Ele disse que ficou triste, o Lula, né, saindo, né, sobre as manifestações que aconteceram em Bagé ontem, as declarações dele que ele ficou muito triste, porque eram pessoas que até mesmo pagas que estavam lá para ele falou isso? Eu li numa reportagem exatamente isso. As pessoas que foram protestar contra ele eram pagas. Agora mudou o lado. Todo mundo é pago agora. E tal, Cara de pau desse sujeito não tem limite, né? Impressionante. Agora, o que ele queria, ele está conseguindo. Hoje nós vimos brasileiros atacando brasileiros. Dividir para conquistar. Pensamento comunista, pensamento socialista, jogue uns contra os outros e domínios. É o que ele está conseguindo. Hoje nós vimos lá. Agora, mais uma vez, ontem foi na Universidade do Pampa, hoje na Universidade Federal de Santa Maria. Quer dizer, cada vez está mais evidente que a nossa academia está totalmente politizada, ideologizada. Pois tudo, né? Esse é outro aspecto que eu acho que a gente tem que comentar. A caravana nas universidades. Não use exércitos, use professores. Não invada quartéis. Nas universidades. Não domine quartéis, domine as escolas. É o pensamento comunista. É a ideologia como um fim em si mesmo. Aí você pega jovens que vivem num país em crise, oferece a eles o paraíso, porque o discurso socialista, o discurso comunista, o discurso populista, ele é extremamente sedutor. Ele promete igualdade entre pessoas que não são iguais. Como é que você vai igualar desiguais? Não existe. Ele promete benesses do Estado, mas quem mantém o Estado é o trabalhador. Então, se você dá R$1 para um trabalhador, você está tirando esse R$1 de outro trabalhador. Aí você, atento a esse discurso, esquece que se forma uma elite, uma casta, como tem na Bolívia, como tem na Venezuela. Vocês acham que na Venezuela a turma do Maduro está passando fome? Os problemas ligados à segurança lá, isso atinge a população, o trabalhador. Essa gente está muito bem. É o caso de Cuba, tem uma casta em Cuba que vive nababescamente. E na Venezuela também. Aqui no Brasil queriam fazer isso e querem fazer isso, né? Aí você consegue seduzir jovens que se vê absolutamente despreparados, porque a nossa escola, a nossa academia é medíocre, se nós considerarmos o nível de estudo, de formação ao redor do mundo. Aí você consegue, dentro de um país em crise, provocado por eles mesmos, seduzir jovens para que se sintam atraídos por essa ideologia boboca. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu acho que pelo menos até agora, não avaliei bem a nova Procuradora-Geral da União. Pelo menos ela tem tido algumas atitudes agora nesses últimos dias, e aliás sempre, desde então, desde que ela assumiu, ela tem tido algumas atitudes assim de uma pessoa que não gosta de aparecer, não gosta de falar muito, mas quando fala... Ela é discreta. Quando fala, ela... Quase tímida. Exatamente, ela fala e ela está mostrando que ela não está a fim de aliviar também lava-jatos e coisas assim. Não. Bem ao contrário do que a gente estava imaginando. Eu, pelo menos, imaginava. É que ela tem um perfil diferente do outro, né?
Eu prefiro aguardar um pouquinho, viu, Magda? Não, bom, ok. O Janot O que eu parecia estou mais. perguntando é assim, O Janot era mais pavão, né? eu estou achando que ela não é tão boboca ou não vai ser tão mandada. Ela foi escolhida pelo Temer e não era a primeira da lista. Exatamente. Daí nós ficamos inseguros diante, né, da escolha dele por ela, e sendo ela a segunda da lista. Mas o que a gente percebe é que ela está a favor de grandes causas, como, por exemplo, a prisão já em condenação em segunda instância. Deixou bem claro, né? Exatamente, ela junto com a Carmen Lúcia, deixou bem claro. Com relação ao inquérito, presidente poder ser investigado durante o mandato, também ela é a favor que o presidente, diferente até do Janot, que no Janot, no passado, não investigou, não pediu para investigar a ex-presidente Dilma, que também tinham delações com relação a ela, e ele, na visão dele, ela não poderia ser investigada, segundo a leitura dele da lei. Ela já está agindo diferente, ela já deu, né, já autorizou, já se mostrou, já pediu para que o presidente Temer seja investigado. Então aí ela vai dando algumas... Vai pontuando algumas coisas, exatamente, né? Que nós tínhamos medo, mas agora ela assim que ela está assim, ó, pela Lava Jato. Pela Lava Jato, pelo correto, né? Pela prisão daqueles que têm que ser presos, pela investigação daqueles que aparecem, não é nem pela prisão, mas quem aparece deve ser investigado, e quem não deve, não teve. Mais ou menos isso. E agora também, né, que foi e foi pedido dela também, que fosse incluído no depoimento de Funaro na investigação contra Temer, Moreira e Padilha. Moreira Franco e Eliseu Padilha. Exatamente. Os três estão juntos. Os três estão juntos. Quer dizer, também é uma coisa que tu não veria. Pelo menos a gente achou que não ia ver, né? Ficou em dúvida. Tem uma coisinha aí que tá incomodando a gente, né? Vocês viram aquele vídeo do Agnaldo Timóteo? Ridículo. Eu vi, ridículo. Se você posso dizer uma coisa para vocês, eu achei aquilo tão ridículo que eu não vi. Eu não passei adiante para ninguém, porque eu não sei se aquilo não é fake. Não, como fake? Não sei, Gustavo Vitorino, não sei. É o seu Agnaldo Timóteo falando. Sim, mas a cara muito assim, não sei, igual. Pode ter. Se é uma pessoa que conhece o Timóteo aqui nessa mesa, sou eu. E aí? O Timóteo é meu amigo há 40 anos, sei lá, uma pessoa que ele é extremamente... Muito amigo. Não, ele é extremamente estourado. E tudo isso que ele falou a favor do Paulo Maluf. Ele disse, olha, no momento que você vem defender o Paulo Maluf, meu amigo, você politicamente acabou. Aí ficou todo irritado, todo nervoso. Foi isso que aconteceu. Agora ele vem defender o Lula e falar mal do pessoal de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, que nós somos elitistas, não sei o quê, etc, etc. Eu nunca estudei, não fiz nem até o segundo ano primário, mas isso é outro problema. Você não estudou porque não quis, não teve vontade, não teve força de vontade, porque estão aí os livros para as pessoas estudarem. E o Timóteo, eu tenho certeza absoluta que ele vai se arrepender, Quem colocou o Timóteo na política foi o governador Brizola, no Rio de Janeiro, quando ele fez 500 a 600 mil votos na primeira eleição para deputado federal. Depois os dois brigaram. Aí, na minha época do Rio de Janeiro, ele me procura, o Timóteo foi lá, preciso falar com vocês. O que houve, Timóteo? Eu preciso fazer as pazes com o governador e tal, deixa eu falar com ele. Aí eu cheguei, o governador é o seguinte, o Timóteo tá aí, ele queria lhe abraçar, lhe dar um abraço para acabar com essa discussão, com essa coisa. Aí o pessoal falou, mas não tem problema, manda ele vir aqui. Aí abraçou, aí ficou aquela coisa toda, cara de bem. Ele teve uma briga com a Cidinha Campos que eu pensei que isso fosse agarrar. Isso eu me lembro disso. Então ele, daqui a pouco ele muda, esse temperamento do Timóteo é assim. O Timóteo tem que fazer o que ele sabe, que é cantar e não se meter em política, né? Quando ele se mete em política... Ele fez uma coisa muito forte, ele xingou gaúchos, catarinenses e curitibanos. Ele não se deu conta que Curitiba é a capital do Paraná, ele tinha que falar nos paranaenses. Eu vi essa história toda. Timóteo, vai cantar. Olha aqui, o Fernando Lichtler me fez uma pergunta aqui, Timóteo, não canta não, você é muito gritão e ruim. Eu sou Magda, né? Então eu não entendi. Agora eu olhei para vocês. Pois é, deixa assim. Mas agora eu entendi. Tá defendendo teu amigo? Não, eu estou tentando falar pela segunda vez, tu não está deixando. Eu estou tentando xingar. Magda, querida, só tu não vieste de um velório, agora que eu vi que vocês tudo estão de preto, só eu que não tinha me dado conta. Não, Fernando, eu de azul marinho. Nem eles vieram de velório, né? Até onde a gente sabe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó. O que está acontecendo na caravana do Lula é o resultado do que eles mesmos plantaram, o tal de ódio das elites que tanto pregaram e usaram do bordão político. Ou seja, dividiram a sociedade, não?
Dividir é ao meio. Defendendo, eles são minorias remuneradas. Mas esta situação já vinha sendo esperada, tamanhas ofensas e insultos de ambos os lados, principalmente em redes sociais. Mas, Gustavo Vitorino, me parece que de ontem para hoje eles tiveram tempo de arregimentar algumas pessoas para poder ir brigar com os outros. Ontem não tinha isso. Na verdade, a coisa está sendo feita dentro das universidades, né? Que viraram redutos socialistas no país, né? Eu fico triste porque são muitos os professores de universidades federais que eu conheço que têm um pensamento democrata, que têm são professores moderados, que estão preocupados com o ensino, enfim, mas infelizmente eles cada vez mais são minorias nas universidades. Ontem foi a tal da Universidade do Pampa, hoje a Universidade Federal de Santa Maria, e você tem o conjunto de professores e tem o conjunto de alunos seduzidos pelo socialismo, pelo comunismo, e aí querem apoiar e louvar um sujeito condenado pela justiça que a qualquer momento pode ir para a cadeia. Aí fica difícil. Agora, que eles vão continuar regimentando? Vão, porque uma coisa você pode ter certeza, Magda, o que não falta para o PT e para os seus líderes é dinheiro. Ah, não, isso aí... 13 anos no poder, dá uma olhadinha nos números aí para vocês verem, o número da Lava Jato, essa coisa, que não falta para essa gente é dinheiro, então... Boa noite, Carla. Lula não se esconde, evidentemente, que na terra dos grandes latifundiários e exploradores da mão de obra barata, Lula não poderia ser bem recebido. É o que diz o Dilon Camilo de Canoas. Ô, meu caro Dilon, esses exploradores que estão atacando o Lula são os que plantam, colhem e botam comida na sua mesa. Tá? São esses que pagam impostos. São esses que pagam almoço grátis. Que pagam almoço grátis. A mortadela, a mortadela. Tudo vem desses. A viu? farinha. Não falem mal da mortadela que eu comi lá no postinho do meu amigo querido Ângelo. Um sanduíche de mortadela Cerati maravilhosa. Não comi, Chicotofone? Às 5 da manhã de domingo? Um monte de garotão em volta de os garotões da minha volta. Tira dele. Estava ele, a Luciana. Uma garrafa de moeiro. Mas hoje estou com essa camisa e com esse óculos escuros. Ih, chegou na internet. Senhores, aqui a Armani, a primeira vez que a Armani vai para o mercado aviador, que é o mercado que mais consome óculos no mundo, que a Ray-Ban lançou. Lindo. Que bonito. E combina com a Armani Exchange. Da Armani Exchange. Armani Exchange. Olha só, atenção sobre o depoimento do Timóteo. Ele lançou na internet há poucos instantes um vídeo pedindo desculpas. Viu? Marni, ele te ouviu, Marni. Mas o que eu já ri desse cara, ele... Aquela briga. Não, mas é ridículo, ele parece um sapo de boca mole. 80 anos com aquela, sabe? Horrível. O Timóteo, pelo Ele tá velho, né, Magda? 80? Se não pelo conteúdo... 80? Se não pelo conteúdo, a cena, a fala, o visual é terrível. Tem mais é que pedir desculpa. E não bebe álcool, hein? E não bebe. Vai, imagina se bebesse. Imagina se bebesse. E é brabo. Eu vi ele dar uma... pra ficar feio não precisa beber álcool. Não. Por que você aponta pro Chicão isso aí? Não provoca o Chicão, deixa o Chicão que ele tá fazendo. Querido, tu tá vestido que foi bater foto. 3x4 para bater foto, para documento, tudo na linha light, polo, Armani Exchange, sabe? Fazer foto. Relógios Mido e Festina. Mido é uma boa marca, hein? Isso é muito fashion. Não, meu perfume não tá aparecendo. Tu botou perfume para vir na TV, sério? Ele bota perfume na bancada. Ele bota na bancada. Tira o perfume. Não, hoje eu não tô com o meu Ferrari aqui. Tá. Chega uma hora do programa que eu olho, ele abre a pochetezinha dele, assim. Eu só queria mulher de programa. E aí começa botando assim, o perfume, não sei o quê, e começa assim. Aí ele pergunta pra mim se tem carona, ele pergunta se eu tenho chiclete, tudo durante o programa. É que nem mulher de programa. É igualzinho, é assim. Igualzinho. Olha aqui, vamos falar sobre alguma coisa que interessa. Luiz Brasco diz assim, ó, com referência a essas instituições, neste país estamos de mal a pior. Vejam no STF, um órgão completamente desacreditado, nossa Câmara uma grande parte envolvida em corrupção, nosso Senado uma vergonha, a OAB me parece que tem um lado e outro, CNBB apoiadores do PT, nossas universidades completamente adestradas, enfim, o que sobra somos nós, que queremos uma faxina geral neste país, é o que diz Luiz Brasco.
Concordo com ele, Luiz Mário. Braso, o radialista... Brasco. Ah, pensei que era o radialista e advogado. O senhor Vitorino realmente tem razão. A academia, agora ele vai gostar. Ai, mas não sei que é daquele senhor que só nos xinga. Deixa eu ver, primeiro vou ler. Não vai chegar no fim do texto, ele xinga... Dona Magda, hoje é o dia da felicidade. Aí foi uma ironia que ele fez aqui, Gustavo. Então Mas tá. é o dia mesmo da felicidade, É o porque dia. assim, toda vez eu recebo hoje é o dia da felicidade, ontem do dia disseram do que hoje era o dia da abraço, do felicidade. dia Eu me lembrei amigo, muito eu do não sei. Vitorino, porque a iniciativa veio do Butão. Ah, Veio do Butão, né? Butanês. Eu vou te dizer uma coisa. Butão é muito Eu vou te alegre. dizer uma Aqui me coisa, lembrei ô do Butanês. Butanês. Tá vendo? Ô Butanês, Mas por tá quê? vendo? Tu vai começar a sentar aqui do meu outro lado. vendo? O Já Chicão não do tem mais lado, ninguém. eu Mas vou por botar... quê? Tá aqui, ó. O Vitorino vai sentar aqui. Não, Que mede a Sabe felicidade o que da começa? sua população da mesma maneira como mede o produto Velhinho, interno sem bruto. vergonha. Não, totalmente O país transviado. decidiu Presta atenção. propor uma data especial para lembrar os países que cidadãos felizes são tão importantes quanto cidadãos produtivos. É do Butão. É um belo pequeno país lá da Ásia, o Butão. O que é? Qual é o problema? O senhor me olha com esse olhar de esguelha, não por tem quê? problema nenhum. Não, é porque botão é um negócio que às vezes falta na minha camisa. Aí eu vou fechar daí e prega falta o o botão. prega É, o botão. Butão, o É Butão. nordestino. Olha, a dona Silvana Manfroy mandou um e-mail vazio. Não posso dizer nada. O seu João Francisco mandou um desacato. E assim eu vou lá. Não, tô brincando. O João Francisco não mandou desacato, nada. Boa noite, bancada. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a vocês todos pelo belo trabalho de todos os dias. Em segundo, um programa informativo de qualidade, muitas vezes de muito humor. Gostaria de lhes dizer que minha mãe é uma mega fã de vocês e se perder um programa fica imensamente triste. Neste momento ela está grudada na TV. Por favor, mandem um beijo para ela. Nayara do bairro Sarandi, dona Nayara do bairro Sarandi, beijos e abraços. Beijo na bochecha. Na bochecha. Falar em pessoas que nos curtem, hoje esteve em visita aqui a nossa empresa e conversou comigo, com a Carla, e conversou com vocês também. Como é o nome dele, Carla? Cadê o papel? Vinícius. Aqui. O Vinícius, que é de Cachoeirinha. Tem o sobrenome dele, mas agora eu não sei onde é que eu escrevi, mas daqui a pouco eu digo. Vinícius também. E já que nós estamos fazendo um momento light do programa, que começa a pesar com o botão, com não sei o que, tem que fazer um momento light. Então eu quero aproveitar... O botão do mar. Parou e dizer que hoje a minha grande querida, melhor amiga, verdadeira amiga, é a Laura Schirmer, está de aniversário. Estou tentando muito conversar com ela, já liguei 500 vezes. Então, por favor, se alguém souber onde a Laura está, eu gostaria de cumprimentá-la pelo aniversário, A Laura porque ela filha deve do estar... Lauro? Do Lauro Schirmer? Neta do Lauro Schirmer. Neta? Neta do Lauro Schirmer e da Célia Ribeiro. O avô dela foi meu chefe. Pois é, No e a século- Laura é minha amiga querida, ela deve estar festejando esse aniversário num lugar onde ela não me convidou, então ela não atende meu telefone. Que coisa. E coisa feia, Laura. Feliz aniversário onde quer que tu estejas. Beijo pra Laura também e um beijo bem especial para uma pessoa que eu admiro muito, que eu amo muito, que é um grande exemplo pra mim, que é a minha mãe. Opa! Elaine, dona Elaine também, que está de aniversário Querida, hoje. dona Elaine, beijos, Beijo, mãe. beijos, muitas Beijo pra felicidades, muitos anos de vida e muita saúde para a senhora, que é o que mais importa para todos nós. Boa tarde, atualidades. Qual o nome do filme que fala sobre a teoria das cordas? O Vitorino sabe. Um grande abraço a todos. José Carlos de Porto Alegre. Eu também sei, mas responde tu. O filme é Interestelar. O filme que... O filme acho que é do final de 2016. Já tá nas locadoras, você pode locar, assiste pelos esses pacotes de streaming que tem, né? Jamais diria para você baixar ele pirata da internet, mas também tem. Então, assim, você... Gustavo Vitorino, dona Vera Regina já pediu para tu moderar teu vocabulário, a dona Lídice também, por favor. Vocabulário aqui é zero. Mas o que eu É disse? Mobral. Não, só cuida. Manda pro Fontone fazer o ensino médio lá. Não vai rodar, não vai passar no teste. Ela pediu para me dizer muquirana só. Não dizer mais um monte de coisa que tu disse. Não sei quem de viado, não sei o que muquirano. Eu? Sim, vocês insinuam. Jussara Falcão, nossa telespectadora, quer saber o seguinte: se a Jéssica saiu do programa para fazer campanha para o Ciro Gomes. Não, Jussara Falcão, a Jéssica está desfrutando de um período breve, mas porém maravilhoso de férias. Estará conosco semana que vem, né? E conseguimos salvar a alma dela, ela não vai voltar no Ciro Gomes. Ela Acho não que vai ela voltar. volta 29. Não sei, mas ela volta daqui a pouco. Boa noite, queridos. Tem muita gente que se queixa de escrever para o programa e não ter seus recados lidos. Então, esse tal de Odilon Camilo fala uma bobagem
bobagem monumental e ganha espaço no programa? Coerência, diz João Luiz Fantin Ramé. Bom, se eu não leio as opiniões de esquerda, eu sou xingada. Se eu leio só de direita, sou xingada. Enfim. Ter xingado sempre sobra. Se dos dois é xingada também. Sobra. Mas então, vou continuar lendo uma opinião de esquerda de um telespectador que é super respeitoso, que assiste o nosso programa, mas que é de esquerda, como o Dilon Camilo. É o Carlos Prates. Não concorda com o Dilon Camilo, para tu ver, até dentro de um pensamento de esquerda também tem opiniões diversas. Boa noite. A questão é de direito. O entendimento não pode ter mais valor que uma cláusula pétrea da Constituição. Isso é fato indiscutível. Ele fala sobre a prisão depois de condenação em segunda instância, que segundo ele tem que ter realmente um trânsito em julgado, o STF tem que decidir, que é a Suprema Corte. Aí depois ele diz, deixar para decidir essa questão neste momento foi uma grande bobagem. E só mais uma coisa, a questão da prisão e da ineligibilidade são diferentes. Isso tem que ficar claro. No caso da ineligibilidade, que foi o que o Marne falou, até concordo, pois existe uma lei e não é a matéria constitucional. E aí, por fim, ele diz que não concorda com o Dilon Camilo. O PT já governou Bagé por 2 vezes com Luiz Fernando Mainardi. É verdade, o que hoje é deputado na Assembleia Legislativa. Dona Magda, hoje pela manhã na Rádio Pampa eu fiz um comentário a respeito do Bolsonaro, da expansão da campanha do Bolsonaro em todo o Brasil, e que eu tive um amigo que passou agora 5 dias em Brasília. Ele se conversou com muitas e muitas pessoas na rua, etc., taxistas, essas coisas todas, e as pessoas lá estão falando que vão votar no Bolsonaro. Ele ligou e me taxou de imbecil. Eu era um imbecil dizer, ocupar o microfone numa rádio poderosa como a Rádio Pampa para dizer uma barbaridade dessas. Bom, eu vou lembrar a esse cidadão, cujo nome eu não vou dar, o seguinte: Dostoiévski dizia, os homens de grande inteligência, vez ou outra, admitem ser imbecis. O senhor entendeu o que eu quero dizer? Muito boa, Marta. Olha, brincadeiras à parte, ontem pediram para que nós falássemos sobre um assunto aqui e como não tinha nada de novo, nada de excepcional, eu acabei deixando e não falamos. Mas hoje falo e com muito lamento que foi encontrado em Rio Grande o corpo daquele menino universitário de São Paulo que estava aqui no Rio Grande do Sul fazendo a faculdade em Rio Grande, né? E ele tinha desaparecido na sexta-feira e foram feitas muitas buscas. A família dele de São Paulo veio para cá para saber, enfim. E infelizmente nesta segunda-feira foi localizado, né, no final da noite, nos moles da Barra, o corpo do menino Lucas Camargo, de 22 anos, que estava desaparecido. Lamentável isso, ele era um menino que já estava deprimido, que tinha levado um pé da namorada, não sei o quê, e aí disse que ele estava meio esquisito, coitadinho. Mas, enfim, dá-se essa informação. Lamento dizer para vocês, eles tinham, não sei do que ele morreu, eu não consigo saber, porque só dizem assim, ó. Responsável confirma que o corpo foi encontrado sem marcas aparentes de violência. Esse é o menino, ó. Bonito, menino. Outros indícios que apontam para a identidade do jovem são o estado de decomposição do corpo, compatível com a data do seu desaparecimento. Também a existência de imagens do jovem descendo de um ônibus no balneário do Cassino, nos primeiros minutos de sábado. No bolso ele tinha as chaves, cartão de ônibus, o único documento que carregava com ele. Diz que ele não estava muito bem, estava assim meio atrapalhado mentalmente, ele estava meio transtornado. Quantos anos tinha o menino? 19 anos, se eu não estou enganada. 19 anos, deixa eu ver. 19 anos, eu acho. 22 anos, 19 foi o dia. Vamos aguardar a investigação da polícia. Uma pena, né? Porque a polícia que vai dar um norte nesse caso. A gente sempre tem as suspeitas, as preocupações, mas eu acho que o jovem merece uma atenção. Você tem que ficar... Marne, viu? Aqui ele vai dando sinais. Vai. Ele não morreu afogado? Não é que ele tenha morrido afogado. Aqui diz assim, a mãe revelou que encontrou tópicos escritos, a mãe que veio do São Paulo, em uma agenda do filho, com tom de despedida. E que seus últimos acessos no computador eram de pesquisas relacionadas ao suicídio. Quer dizer, sabe, um jovem... Ele vai gritando. Ele vai dando... Ele está avisando. As pessoas têm que entender uma coisa. É muito sério. Esses jovens, os sinais que eles dão são gritos de socorro.
eles estão pedindo para que as pessoas que o cerquem sejam atentas. A Carla, melhor que ninguém pode falar, porque tem adolescentes em casa, como é importante os pais, né, Carla, ter aquela atenção redobrada com o comportamento do jovem, aquela coisa. Ser recluso não é necessariamente ser deprimido. Tem um limite, né, querido? Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Tudo tem um então, limite. sabe, isso é muito importante. Os pais terem uma atenção, ou seja lá quem for, o avô, a avó, Os amigos. O amigo tinha notado a postura dele nos últimos dias, que ele estava muito calado, muito sério, e não tinha aparecido na universidade. Pois é, a depressão é uma doença silenciosa, assassina e devastadora. E o mal do nosso século, né? É o mal de todos nós, né? Exatamente. De todos nós. E como o jovem merece muito mais atenção do que o adulto. Porque ele é mais frágil, né? Claro. Ele é mais frágil. Vejamos isso aqui. Ele é mais vulnerável. Mais vulnerável. A palavra da Carla está correta. Boa noite, bancada linda. Carlinha, vou te xingar também. Ah, não. Hoje não. Começou mal. A Carlinha ser xingada, não. A Margarete de Eldorado do Sul também está de aniversário no dia de hoje. Então ela disse, eu vou te xingar porque eu também não ganhei beijo de mas parabéns. Eu não sabia, né? Quem avisa, a gente... Beijão pra ti, muitas e muitas felicidades. E aqui também no WhatsApp tentaram encher a Universidade Federal de Santa Maria de faixas dizendo que o Lula fez e construiu. Mas foram arrancadas pelos alunos e esses alunos foram intimados por professores de esquerda radical da própria universidade. É um relato do nosso telespectador. Não pude prestar muita atenção. Não, vergonha em tudo isso. Quer dizer, então não é democracia, você está Exatamente. O Vitorino está com a mesma camisa abacate de ontem. O Júnior chega mais. Por que eu não falando o assunto da Diz pro Júnior. Não vou botar a família no meio, deixa pra lá. Dona Magda, já Pois não, senhor Mário, já que falaram em camisa verde, vamos falar que a vacina da febre amarela passou a ser recomendada agora para todo o Brasil, com a gravidade dos números. Todo o Brasil. Não quer, se você mora em zona que tem, que não tem, se você já fez, tem aquela coisa toda, não precisa fazer de novo. Mas se você não fez, não importa onde você mora, tem que se vacinar, porque está complicado. Vai ser de forma gradativa essa decisão aí de todo o Brasil. Aqui alguns estados do sul e tal vão começar em junho, julho, assim, a obrigatoriedade, né? Mas não é a recomendação de que todos façam. Então, até eu acho que no final do ano eles pretendem vacinar quanto mais pessoas. Você sabe que eu acho que essa decisão, Carla, essa decisão claro que tem um caráter preventivo, mas ao mesmo tempo tem um susto nisso aí, né? O governo federal tomou um susto, ele não esperava que a coisa ganhasse essa dimensão. Nós já temos casos aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, e começou a subir o negócio. E muitas mortes que eles já estão divulgando. Sim, é isso que está muitas mortes que eles já estão divulgando. E essa vacina, eu não tomei a vacina da febre amarela. Eu tô nesse dilema se eu tomo ou não tomo, claro, agora com essa recomendação, porque o Rio Grande do Sul não estava entre os estados que tinha essa recomendação de tomar. E agora talvez eu mude de ideia, porque a própria vacina, ela é uma vacina perigosa. Ela não é uma vacina qualquer. Não é uma vacina que pode dar uma reação e bem forte. Por isso que eles dizem que é para tomar só se precisar, mas exatamente. Até que ponto? O que é mais arriscado? Tomar a vacina ou ficar sem a vacina, né? Ou ter febre amarela? Não é obrigado. Mas é que eles dizendo que tem obrigatoriedade, eles estão se eximindo do problema. Entendesse? Porque antes eles disseram que não, era só quem precisava. Na verdade, eles estão se eximindo, né? Na verdade, da responsabilidade. Dizem os médicos que pessoas com mais de 60 anos precisam tomar cuidado. Tem que ter um certo cuidado. Tem que conversar com o seu médico. Essa é a recomendação. No caso dos ovos, ele é feito à base de ovo. Não é, eu já te expliquei que não é, não passa a informação errada. Ela tá querendo fazer piada e as pessoas... Qual é que é feita? A do ovo é a da gripe. O que eu tenho que ver com o ovo? Não, ele quer puxar o assunto. Vacina amarela com bababá. Tu não conseguiu falar, né? Não, eu falei, mas ela é feita com o vírus vivo da febre amarela. Da febre amarela, mas ele faz isso porque pode dar uma reação forte. Eu quero mandar um abraço a um amigo meu, um guerreiro, um dos maiores empresários da área de supermercado do Rio Grande do Sul, o Marquinhos do Supercan.
Por que o Marquinhos é um dos maiores empresários? Ele sozinho construiu um império de supermercado da Restinga. Você sabia que a Restinga é uma cidade dentro de Porto Alegre, mas Sim, nós sabemos. 250 mil pessoas. Nós sabemos, onde tem um altíssimo índice de criminalidade. Isso. É muita discriminação. Não é discriminação de Totofone, não. Não Que nem inventa. esses aplicativos que dizem ser começou. processado. Sabe o que eles dizem? Santa Teresa, área de risco. Área de risco é Petrópolis, que tem um ladrão em cada árvore para assaltar. Presta atenção, moinhos de tu vento. sabe onde é que é a área de risco? Não, isso quer dizer Não, que a área de presta risco é onde é atenção no que eu tô te moro. dizendo. Não, querido. É. Chicão, não te ofende. Mas Coisa me que as pessoas ofendo. dizem pra ti. Não é pessoal. Não é pessoal, Chicão. Tu mora num lugar onde tem 2 ou 3 vilas ao redor. Nós aqui trabalhamos. Tu pensa que a nossa área não é de risco? Eu já tive. Tá, e eu já aquele tive táxi bairro que não Jardim quis me Europa, trazer. que é o lugar que mais rola bala perdida, atrás da Vila Jardim, ali do Guatemi, eles não falam dos aplicativos. Por quê? Porque os diretores dos aplicativos moram lá, naquele prédio Bom, lá. isso é outra coisa. Mas Falo de Santa tu não, Teresa, tu lugar não mais pode lindo dizer. daqui. Mas é lindo, mas é perigoso. Não é perigoso, é perigoso então tá, então não é. Petrópolis, Então que tu mais pode- rola. Vê qual é o bairro que mais rouba carro. em Porto Alegre. O Não meu. é Petrópolis que mais rouba O meu é o mais, está entre os que mais roubam carros. Petrópolis, É o meu. Jardim Sabe qual é E onde Padre tem Chagas, maior que tá índice? roubando. É de Botânico. O que o Brigou com alguém da Padre Chagas? Não, eu até acho tomou? que a ladruagem tem que sair tudo pra lá e roubar lá até. Não tá nada. Tá com demo no corpo hoje. O que eu fiz dessa vez? Nada. Deixa assim, não mexe com ele. Dona É muito Magda. quietinho. Eu tô falando, sou interrompido pra ver o que o Vitorino tá sentindo. Eu vou começar A tua musa, a tua amiga. Não, mas aqui, vou ó. começar a boicotar a musa agora. Ai, Tu já tá me bom, interrompeu pra Chicão. pedir um lenço pra Não, assinar a Chicão, meleca? por favor. Não, e pra Ô, Chicão, Imagina, de lá eu tava falando. Pegar o lenço, Dona Maria cadê Braga. o fair play? Eu não tenho tava aqui. meleca, Cadê não, o fair presta play? atenção. Cadê o fair play? Agora- Eu tava aqui do teu lado, eu levantava a cadeirinha, tu verdade. me interrompia, pedi pra olhar a fotinho. cadê o Ralava fair com play? ela e comigo. É. E agora, hoje, ele resolveu abrir a pochete. Deixa a minha pochete Daqui, aqui. que eu Deixa a vou minha mostrar. pochete aqui. Aí ele começou Ela a quer abrir a tua pochete. Não, eu não vou olhar o que tem dentro. Ele abre. Eu digo, Tem batom olha que aí? barulho, tem não sei o que. Eu só Tem quero batom? pegar uma Não, tem Viagra, bala. pra ver se salva a alma. Que bala, Eu não posso pegar uma bala? Claro que não, tá no programa de televisão. Falei com a Marjana me autorizou a Não entrar acredito. todos os dias no programa com pirulito. Porque é o maior charme que tem é o cara com pirulito na televisão. Tá pedindo. E seu estilo francês, tu vai pedir pra ela. Por que tu não vai trabalhar lá na França, então? Tá, mas e o pirulito na boca? O pirulito. Na boca, já tu quer o pirulito? Agora porque o Vitorino tá sempre me provocando, dona Magda. A senhora que é a diretora do rolo aqui. O Vitorino vem só pra me provocar. Não, o Vitorino precisa de um gancho. Assim que chegar essa Tu vai dar menina um gancho, Jéssica. tu vai encaminhar Paulo e não Sérgio é, gancho. não, e gancho daqueles, desconta do salário, desconta do período de férias. É, porque E essa na terceira, a partir de agora, a terceira vez sem justa causa. Por que essa brutalidade? Tu tá baixando o padrão da coisa. Mas ele fala que ele fala que Mas tu não falando. sabe, é que tu não Eu entende. tô falando tu do não meu entende modus disso. operandi na É televisão, isso, meu Chico. estilo. Ele tá Eu não falando sei que como- gosta de posso entrar dizer com uma coisa? o Eu vou pirulito na te boca. indicar Ele é um horrível. Qual é o advogado à problema tua que tem? altura. O que eu tô Um que tem fazendo uma com essa- camisa verde. Abacate, assim, que não nem dá. o cara Abacate falou com aqui. leite. Com leite. Eu não entendo. Ele diz que quer entrar no programa com o pirulito na boca. Eu acho graça e ela fica brava comigo. É, o senhor foi É muito Se tu só insinuante, achasse queridinho. graça, É muito passava, insinuante. todos riram O aqui. Chico dizia que ele, na viagem ele é muito insinuante. Ele fica insinuando Esse também, negócio né? do Chico também, eu vou te falar. Chico tá bravo, hein? Eu vou falar, não tá. Eu já conversei com o Chico. Tá bravo. Eu já tô achando que essa coisa de tu pegar no pé do Vitorino responder, aí o Vitorino manda recadinhos como mandou hoje, ó, seu Chico, eu quero dizer que é um prazer dividir. Eu acho que tu tá disputando o Chico com o Gustavo. Ah, você sobrou essa pra mim. Tá, Chico. Eu tô achando que Ô, tu tá Gustavo. disputando Tá, o o Chico. Chicão- Gustavo, O tu Chico- gosta de um Chico, hein? Que barbaridade. Agora, dona Tá Magda, vendo? posso falar Depois uma é eu. coisa Não séria? deve, desliguem todos os outros microfones Agora dessa a Carla só bancada. quer saber do Vitorino agora. É só Ai, ela lá e Dona Magda. Vem falar. Ai, Parou. As pessoas, eu tenho recebido uma série de pedidos aí para falar um pouquinho sobre a invasão alemã na Segunda Guerra Mundial da França. Não é de Da novo, França, fala, Marcos. Da França. Em junho de 1940, a Alemanha nazista invade a França com as suas unidades
unidades Panzer, Ardenas, a floresta de Ardenas e chega até Paris, através dos seus blindados comandados, as divisões Panzer comandadas pelo general Hans Guderian, que foi considerado pelos aliados um dos maiores generais da Segunda Guerra Mundial, como o coronel Skorzeny, Rommel e outros tantos generais alemães, pela sua astúcia, pelo seu conhecimento dessas coisas da arte da guerra, né, que é chamada de arte da guerra. Então, da minha coleção, tem uma coleção Rennes, que tem mais ou menos 108 livros, e aqui está França 1940, a catástrofe. Eu não sei para que câmera eu posso mostrar, vou mostrar para essa câmera. Esse livro é muito importante. Esse livro é muito importante, deixa eu mostrar, esse livro é muito importante porque ele é ilustrado, ele traz fotografias da Segunda Guerra e mostra todo o armamento que foi utilizado. A bem da verdade, a França poderia ter resistido à invasão alemã e poderia ter blindado, digamos assim, a entrada em Paris. Quando celebrado o armistício, o governo francês foge de Paris, deixando a cidade totalmente abandonada, e cria-se então a República de Vichy, sob o comando do general Pétain. General Pétain, que depois foi condenado à morte como traidor da França. Essa vitória da Alemanha sobre a França levou mais ou menos 30 e poucos dias. Quer dizer, em um pouco mais de um mês, a França foi totalmente anulada na Segunda Guerra Mundial. Isso deu a impressão a Hitler e seus comandados que ganharia facilmente a Rússia. A partir desse momento, ele determina não a invasão da Inglaterra, mas a criação da Operação Barbarossa, que em 1941 entra a Rússia adentro com seus 3 milhões de homens. Mas se você quer saber dessa coleção Rennes, que é fantástica, alguma coisa sobre a catástrofe que foi a invasão alemã na França na Segunda Guerra Mundial, consiga esse livro, tá? É da editora Rennes. São em torno de 108 livros. Eu não tenho os 108 livros. Quantos tu tem dos 108? 100. Ai, que coisa 100. maluca. Faltam 8. Faltam 8. São fantásticos. Não consigo. Abre a página, Mário, pra gente ver bem amarelado. Não, uma coisa mais linda, né? Eu já fiquei a primeira página. Esses livros, só pra câmera, pra ver o que é um livro. Essa primeira página aqui mostra a entrada de Hitler. Aí, Mário, fica quieto. Em Paris, a Torre Eiffel de fundo. Nossa, a presença de Hitler ali, junto com Albert Speer, que estava de aniversário ontem, até que falei a respeito do arquiteto do Reich, o homem que construiu o parlamento, o Bundestag, o novo Bundestag, Reichstag alemão, e que foi uma das grandes personalidades e também ministro do armamento ao final da Segunda Guerra Mundial. Esse livro, quem gosta da França e quer entender tudo, merece ser lido. Se você quer conhecer a Segunda Guerra, veja que catástrofe foi a invasão da França pelos alemães em junho de 1940. Boa noite, Magda e bancada. Eu fico preocupada quando alguns telespectadores, ainda bem que são poucos, que pedem para o Gustavo Vitorino parar de falar Muquirana, Vodobadan e etc. Ele não fala nada tão ofensivo. E o programa é interessante justamente pelo que o Gustavo, Chicão, o Marne e também você, Magda, comandando, é muito engraçado. Programas chatos já tem muitos por aí. Não mudem nada, pois está muito bom assim. Clair de Canoas. Isso é verdade, foi eu que criei essa linha. Eu criei essa linha descolada. Esse era um gesso aqui total. O Jorge Prado mandou uma mensagem super legal. Disse: boa noite, Vitorino e companhia. Um forte abraço para essa bancada pancada. Nosso aqui tudo é pancada. Bem feito pro Chicão Tofã. Tá lá do amiguinho dele, não levanta a cadeirinha dele. Tá cada vez baixando mais na cadeirinha. Viu só, vai sentir falta. Mas eu vou explicar uma coisa. Só maldade aqui é todo mundo muito grande aqui. Ninguém gosta de ninguém aqui. Ai, que isso. Oi, Carla. É verdade, mas a gente tem que fazer de conta que gosta. Tudo bem, a gente gosta até as 9. Depois das 9 a gente vai embora pra casa, não precisa nem olhar. Nem atende o telefone um do outro. Daí fala mal do Nem atende o telefone um do outro. Tá, deixa a Carla ler. Oi, Carla. Tomei vacina da febre amarela, tenho 60 anos, porque vou viajar para uma área de risco, não deu nenhuma reação. Ainda bem, abraço a todos, o Alceu. Daí o nosso telespectador Alfran diz que a vacina da febre amarela também é cultivada no ovo. Depois, boa noite, Carla, adoro o programa. Queria dizer que assisto todos os dias, não só pelas informações e notícias que são passadas, mas principalmente pelo Chicão Tofani, que é um showman. Viu?
Éricles Carvalho, de Canoas. Muito obrigado, Elis. Viu? Olha aqui a piada. Esse elogio que me deixou extremamente feliz, extremamente contagiante. Então agora tu vai querer matar o seu Jorge Ademar Kowalski, de Gravataí. Vai ser nome de remédio, gente? Parou. Olha, nome nobre. Nome nobre. Nome nobre. Nobre na Polônia, não tô na Polônia. Ok, tu não é nada. Mas tu faz valer a tua nobreza aqui? Fui casado com uma polonesa, sabia que o polonês toma banho uma vez por semana? Não é só polonês. Também. Eu é 3 vezes por dia. Mas presta atenção, posso te contar. Certamente o consulado polonês e o francês estão adorando. Adorando, é. Magda, quando que o Chicão Tofani utiliza o seu QI do programa? Na hora que me convém. Ah, bom, então tá. Não, ele fez uma pergunta. Daí. Tu usou isso no charinho? Quanto tem significância? Olha aqui, ó. Mas, dona Magda, é o seguinte, eu estou sendo agredido, tá entendendo? Eu não sou advogado, eu não fico contando historinha para cliente, sabe? Eu vou começar a entrar no ringue agora do Vitorino. Tá, presta atenção. Porque o Vitorino está sendo belicoso comigo. Não, mas presta atenção de uma coisa belicoso. Assim, ó. Tu provoca, mas tu quando diz alguma... Presta atenção, tu não te queixou pra mim? Agora eu vou te responder, tá? Tu provoca ele. Tu adora provocar. E aí tu não briga com ele, tu não garante a mão quando ele te responde, agora tu vai te queixar pra mim? Mas você não é a âncora? Sim, mas eu vou ter que mandar todo mundo embora, então eu vou ficar sozinha, eu e a Carla só aqui, porque vocês três, quando se juntam, não dá. E a cadeira dele continuou. Vai cair. Vai. Aí você põe contra o programa, contra a produção, não contra mim. Eu vou até deitar aqui, ó. O que tu acha? Pra mim tá tudo Eu bem. acho que amanhã tu vai estar no gancho, Tá vai bom, descontar da mas tua não, férias. tudo Vai bem. descontar do teu salário. Mas a produção tem que levantar a cadeira, não eu. Já te disse que tá na incubadora. As cadeiras estão na incubadora. Parei que eu levanto aqui agora. Não, agora não. Não vai levantar. Põe a mãozinha aqui, deixa comigo. Tá certo. Olha só. Não vai. Olha só. Boa que ele noite, falou Magda, que presta ele põe a atenção. mãozinha pra levantar. Referente Isso aí não é a tomar levantar a vacina cadeira, da febre Magda. amarela, vamos de novo. Referente à vacina da febre amarela, fui tentar fazer num posto. Chicão, brincadeira, tem limite. Tá, Agora tu vai começar de lá, tu vai começar a conversar com os daqui. A cadeira também tem limite. Não, o que nós vamos fazer? Não adianta. Essa cadeira não levanta. Ontem ele já tentou. Tem as que levantam, as que não levantam. Tá bom. Viu? Tu e o Mário sabem bem como é que é isso. Eu peço a minha direção que resolva essa bronca. Eu não posso ficar discutindo cadeira que não levanta. Mas é verdade, tem umas que levantam, outras que não Vamos levantam. lá, Isso é verdade. Cristina Galo. O senhor já tá no Cristina time. Galo escreveu assim: referente a tomar vacina da febre amarela, fui ao posto e me disseram que só com um atestado médico dizendo que preciso tomar. O que faço? Obrigado, Maria Cristina. Maria Cristina, nós vamos te dar o endereço do Ministério da Saúde, que está dizendo essa monte de besteira para nós e não está avisando a base, né? Diz que tu vai viajar. E tem que realmente ter um atestado médico, entendeu? Justamente porque tem pessoas que podem, pessoas que não podem. É complicado, até pelo risco que tem. Eu acho que as pessoas não devem, assim, aleatoriamente... Ela é feita com vírus ativo? com vírus ativo. Daí o perigo. É muito Esse perigoso, é com vírus É perigo, ativo. Olha aqui, ó, a boa noite da bancada. O governo assustou-se com o surto da febre amarela, difundindo orientação para a vacina contra essa moléstia. Porém, a vacina contra o H1N1, que sempre ocorre na campanha de vacinação de forma tardia, no meu entendimento, considero que a vacina contra a gripe deveria ser começada, já ser administrada à população, no máximo a partir da primeira quinzena, em tempo. A vacina contra a febre amarela, que eu fiz em 2017, quando apareceram os primeiros casos, e porque estava completando 10 anos da primeira vez que havia tomado a mesma, a Denise de Bagé. Só que isso aí, o problema dessa vacina é o vírus ativo. Esse é o problema dessa vacina. Perigoso. É muito perigoso mesmo. Então, agora eu te pergunto uma coisa, Magda. Fofoquinha. Então, como é que o Ministério da Saúde autoriza uma vacina perigosa? Mas é a forma... Mas aí, o que é mais perigoso? Ir para uma área de risco, ter febre amarela e acabar morrendo de febre amarela? Mas, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde adverte, vá ao médico. Por isso que eles pedem um atestado médico para você ser vacinado. Quem tem idade avançada tem que ter o atestado. Ô, Chicão, deixa eu contar uma coisinha para você, fofoquinha, só nós aqui, os milhares
Tu viu que o Donald Trump tá enrolado agora com um babadinho lá que não deu certo. Não, vamos de novo. O Donald Trump tá enrolado porque não é babadinho. As pessoas querem saber. Peraí, eu tô conversando com o Chicão. Não, mas aqui tu tem que... O babadinho tem a mesma linguagem. Uma loira. Isso, babadinho loiro. Ele pagou $130 mil para uma prostituta que ele teve relações com o ator. Não, peraí. Ele teve relações com uma prostituta nos Estados Unidos há muitos anos atrás, né? E fez um acordo de confidencialidade com ela. Deu a ela $130 mil para que ela mantivesse silêncio em relação ao relacionamento dos dois, visto que ele já era casado com a dona Ivana Trump. O que aconteceu? Ela agora mandou o advogado dela procurar... Melania. Não, agora sem brincadeira, vocês estão fazendo programa de televisão. Então, assim, o que aconteceu? Ela mandou constituir um advogado para que entrasse em contato com o Donald Trump. Ela quer devolver os $130 mil e quer o direito de contar a história. $. Aí o que aconteceu? No final de semana passado, Marne, 2 redes de televisão americanas ofereceram milhões para ela. Fizeram uma matéria com o advogado dela. E aí o pessoal, eu acho que a CBS procurou ela para fazer o programa 60 Minutos, que é o programa mais badalado de investigação da televisão americana. E ela grava quinta-feira os 60 Minutos contando tudo. Por isso que a senhora Trump está... Porque fez sexo com o cara, hein? Sim, mas parece que tem mais coisinhas. É que depende de que tipo de sexo ela fez com ele. Tem uma coisa que é, uma coisa que não é. Às vezes pode ser que... Tem fio elétrico, né? Prostituta que ele procurou. Então, enfim... Com aquela mulher maravilhosa. Ela não gosta de ser chamada de prostituta. Ela diz que trabalha por dinheiro. Ela é atriz de filme pornô. Ela é até bem conhecida. Usa um nome de guerra como a artista, mas o assunto cresceu essa semana nos Estados Unidos. E, olha, vou garantir uma coisa para vocês. No próximo domingo, o programa 60 Minutos vai ter maior audiência. Vai ser a maior audiência nos Estados Unidos dos últimos anos. Vai ter mais audiência que o Super Bowl. Ah, com certeza. Agora, eu concordo com você. O que ela vai contar? Olha aqui, ó, somos telespectadores assíduos, já fizemos vacina, febre amarela há 10 anos, precisamos refazê-la. Não, a recomendação é que quem já fez não precisa fazer de novo. É o que se diz até agora. O nosso Rafael Neto diz que tem 65 anos, não pode tomar a vacina, diz que vai usar a camisa da Alemanha, pois quem é amarelo foge. Olha, bom humor. Consegui uma coisa inédita. O quê? O livro emprestado do Marne. Não acredito. O Marne emprestou um livro. Já coloquei meu nome. E aí já botou o nome dele, ó, pra garantir. Carimbou e tudo. Tu vai ler, Carla Cris? Claro que eu vou. Não, e embaixo tem prazo de entrega. Eu vou ler muitos livros. Não, e embaixo tem prazo de empresta entrega. da Dorian Gray para alguém. Eu recebi.